Maio de 1943. Um jovem médico chega a Auschwitz. Ele tem 32 anos, doutorado, Cruz de Ferro por bravura na guerra. Educado, charmoso, ama música clássica. Em poucos meses, prisioneiros vão aprender a temê-lo mais do que a própria morte. Porque Joseph Mengele não mata rápido, ele experimenta primeiro. Durante a Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 30 tipos diferentes de experimentos foram realizados em campos de concentração nazistas, sem consentimento, sem anestesia, sem humanidade. Médicos que juraram salvar vidas dissecavam cérebros de pessoas ainda vivas, injetavam doenças mortais em crianças, esterilizavam milhares em busca de um método eficiente de genocídio. Como isso foi possível? Como profissionais altamente educados, respeitados pela comunidade científica, se transformaram em arquitetos da tortura? E por que, décadas depois, muitos desses médicos nunca foram punidos? Antes de responder, precisamos entender como a medicina alemã, uma das mais avançadas do mundo, se tornou cúmplice do maior crime da história moderna. Eu nasci em 1934, uma de um par de gêmeas. Miriam e eu éramos as caçulas da família, vivíamos numa vila bem pequena, lá na Transilvânia, na Romênia. Descemos do vagão de gado, as pessoas eram selecionadas para viver ou morrer. Gritos, empurrões, choros, cães latindo, todo mundo tentando entender o que era aquele lugar. Eu me virei, tentando descobrir o que estava acontecendo. Nunca tinha visto nada assim antes. Quando olhei de novo, percebi que meu pai e minhas duas irmãs mais velhas tinham desaparecido. Nunca mais as vi. Miriam e eu nos agarramos na nossa mãe com todas as forças. De repente, um homem correndo no meio da plataforma de seleção começou a gritar em alemão: "Gêmeos! Gêmeos!" Ele nos viu e quis saber se a gente era gêmea mesmo. Minha mãe perguntou: "Isso é bom?" O nazista respondeu: "Sim." Então minha mãe disse: "Sim." Nesse instante, outro nazista veio e puxou minha mãe para a direita. E nós fomos puxadas para a esquerda. A gente chorava, e ela também. A última imagem que tenho é dos braços da minha mãe estendidos na nossa direção, enquanto ela era levada embora. Nem consegui me despedir dela. E eu nem sabia que aquele seria o último momento em que a veríamos. Tudo isso aconteceu em só 30 minutos, desde o instante em que descemos do vagão de gado. E toda a minha família tinha desaparecido. Só Miriam e eu ficamos de mãos dadas chorando. Nós éramos as gêmeas de Mengele, como descobrimos depois. Imagine acordar numa manhã fria de 1944 e ver sua mãe sendo arrancada de você na plataforma de um trem. Um médico aponta para um lado. Ela desaparece na fumaça. Você nunca mais a verá. Agora, esse mesmo médico olhando para você com um sorriso sarcástico. Ele te escolhe, mas não para viver, para algo pior. Auschwitz não foi apenas um campo de extermínio, foi um laboratório humano, e os médicos que juraram salvar vidas se tornaram arquitetos da tortura científica. Mas para entender como isso foi possível, precisamos voltar alguns anos. 1933. A Alemanha ainda sangrava pelas feridas da Primeira Guerra Mundial. Humilhação, pobreza, raiva. E no meio desse caos, uma ideia começou a ganhar força entre médicos e cientistas alemães: a higiene racial. Não era ficção científica, era ciência de verdade, respeitada, publicada em revistas acadêmicas. A ideia era simples e monstruosa. Existem raças superiores e inferiores, e a raça alemã precisava ser purificada. Médicos, geneticistas, psiquiatras, profissionais altamente qualificados abraçaram essa ideologia. Por quê? Porque o regime nazista oferecia algo irresistível: dinheiro, prestígio, oportunidades de carreira. De repente, hospitais começaram a esterilizar pessoas com deficiências físicas ou mentais. Casamentos entre alemães e judeus,
negros ou ciganos foram proibidos. Tudo baseado nessa pseudociência racial. Os judeus perderam tudo: direitos, posses, liberdade. Foram isolados em guetos, marcados com estrelas amarelas, desumanizados sistematicamente. E então veio o plano final, a solução final: assassinar todos os judeus da Europa. Em 1940, nas terras ocupadas da Polônia, os nazistas começaram a construir algo diferente: um campo chamado Auschwitz. Inicialmente, era para prisioneiros políticos poloneses, mas em 1942, tudo mudou. Rudolf Höss, o comandante, recebeu ordens diretas de Heinrich Himmler: transformar Auschwitz no maior centro de extermínio da história. A localização era estratégica: linhas ferroviárias convergindo de toda a Europa. Fácil transportar milhões de pessoas para a morte. Mas Auschwitz tinha outro propósito, menos conhecido e ainda mais perturbador. Os altos escalões da SS perceberam uma oportunidade. Com tantos prisioneiros concentrados em um só lugar, judeus, ciganos, prisioneiros de guerra, cientistas alemães poderiam fazer experimentos que seriam impossíveis em qualquer outro lugar do mundo. Heinrich Himmler, Ernst Gravitz e Wolfram Sievers começaram a planejar experimentos para ajudar soldados alemães no fronte, testes de medicamentos e pesquisas para provar a inferioridade racial dos judeus. Médicos viram isso como uma chance de ouro: publicar pesquisas revolucionárias, conseguir cargos em universidades prestigiadas, fazer história. Eles tinham acesso ilimitado a material humano, nenhuma restrição ética, nenhuma necessidade de consentimento, nenhuma consequência. E foi assim que a medicina, a ciência dedicada a curar, se transformou em instrumento de genocídio. Em maio de 1943, um jovem médico chegou a Auschwitz. Ele era bem educado, charmoso, amava música clássica. Seu nome era Joseph Mengele. Os prisioneiros logo aprenderiam a temê-lo mais do que a própria morte, porque Mengele não matava rápido, ele experimentava primeiro. Como foi possível que homens com anos de educação médica, que estudaram para salvar vidas, se tornassem monstros? Durante a Segunda Guerra Mundial, médicos nazistas conduziram aproximadamente 30 tipos diferentes de experimentos em prisioneiros, sem consentimento, sem anestesia, sem humanidade. Esses experimentos se dividiam em 3 categorias principais, e cada uma delas revela uma faceta diferente do horror. Quando a ciência serve à guerra. Os pilotos alemães tinham um problema. Quando seus aviões eram abatidos em alta altitude, muitos morriam antes de chegar ao solo. A Luftwaffe queria saber: qual é a altitude máxima de sobrevivência? Em Dachau, o médico Sigmund Rascher teve uma ideia. Por que não testar em humanos reais? Ele colocou prisioneiros em câmaras de baixa pressão que simulavam altitudes de até 68.000 pés, mais alto que o Everest. Os prisioneiros sufocavam lentamente, convulsionavam, sangravam pelos ouvidos. Rascher documentava tudo com precisão científica e fazia algo ainda mais macabro. Dissecava os cérebros das vítimas enquanto ainda estavam vivas, para observar como as bolhas de ar se formavam nos vasos sanguíneos. De 200 pessoas submetidas a esses experimentos, 80 morreram durante os testes. As outras 120 foram executadas depois para esconder as evidências. Mas Rascher não parou por aí. Soldados alemães estavam morrendo congelados na frente russa. Como reanimá-los? Rascher decidiu descobrir. Prisioneiros eram mergulhados em tanques de água gelada, nus, por até 5 horas. Outros eram amarrados do lado de fora, em temperaturas congelantes. Médicos mediam cada detalhe.
temperatura corporal, batimentos cardíacos, o momento exato em que perdiam a consciência. Quando a temperatura interna chegava a 25 graus Celsius, começavam os testes de reaquecimento, banhos quentes, sacos térmicos e o método mais grotesco. Mulheres prisioneiras eram forçadas a copular com as vítimas congeladas, na teoria de que o calor corporal ajudaria. Entre 80 e 100 pessoas morreram nesses experimentos. Em outro canto de Dachau, 90 prisioneiros ciganos foram trancados em celas. Sua única fonte de água? Água do mar. O Dr. Hans Eppinger queria descobrir se era possível tornar a água do mar potável. Então simplesmente privou essas pessoas de qualquer outra bebida ou comida. Testemunhas relataram algo que assombra até hoje. Os prisioneiros ficaram tão desesperados que lambiam o chão depois de ser esfregado, só para conseguir uma gota de água fresca. Medicina de campo de batalha. Soldados alemães estavam morrendo de gangrena gasosa nas trincheiras. A indústria farmacêutica havia desenvolvido uma droga chamada sulfanilamida, mas funcionava? No campo de Ravensbrück, médicos tiveram uma ideia simples: criar feridas de guerra reais em prisioneiros e testar o remédio. Esta é Jadwiga Dzido. Médicos nazistas cortaram sua perna com bisturis. Depois infectaram deliberadamente a ferida com bactérias, streptococcus, tétano, gangrena gasosa. Mas não era realista o suficiente. Então eles esfregaram vidro moído e lascas de madeira dentro do corte. Amarraram os vasos sanguíneos de cada lado para simular exatamente uma ferida de guerra. Jadwiga sobreviveu. Mas a dor que ela sentiu foi indescritível. Muitas outras mulheres morreram nessas mesas. A tuberculose matava milhares. O Dr. Kurt Heismeyer queria desenvolver uma vacina, então injetou bacilos vivos de tuberculose diretamente nos pulmões de 200 prisioneiros em Neuengamme. Todos morreram, mas havia um problema. As forças aliadas estavam se aproximando. Heismeyer precisava esconder as evidências. Então ele pegou 20 crianças que haviam sido trazidas de Auschwitz especificamente para os seus experimentos e mandou enforcar todas elas. O Anjo da Morte. Josef Mengele chegou a Auschwitz em 30 de maio de 1943. Ele tinha 32 anos. Era médico formado, com doutorado em antropologia física. Havia servido na Frente Oriental, onde ganhou a Cruz de Ferro. Ele era ambicioso. Queria uma cadeira de professor em uma universidade de prestígio e viu em Auschwitz a oportunidade perfeita. Gisela Perl, uma ginecologista judia prisioneira em Birkenau, descreveu o terror que sentia quando Mengele aparecia. Temíamos essas visitas mais do que qualquer outra coisa. Nunca sabíamos se teríamos permissão para viver. Ele era livre para fazer o que quisesse conosco. Mengele tinha uma obsessão: gêmeos. Seu mentor, Ottmar von Verschuer, era um dos maiores geneticistas da Alemanha e estudava gêmeos para entender hereditariedade. Mas havia um problema. Era difícil encontrar gêmeos suficientes para a pesquisa. Em Auschwitz, Mengele resolveu esse problema. Quando os trens chegavam, Mengele estava lá na plataforma, e enquanto outros médicos apenas separavam quem ia para o trabalho e quem ia para a câmara de gás, Mengele procurava algo específico: Zwillinge. Gêmeos. Gêmeos. Durante seu tempo em Auschwitz, Mengele coletou aproximadamente 1000 pares de gêmeos. Apenas 200 pares sobreviveram. Esta é Renate Gutmann. Ela tinha 6 anos quando chegou a Auschwitz, com seu irmão gêmeo, René. Mengele a separou da mãe imediatamente. Ela foi levada para um barracão especial, onde ficavam apenas as crianças dos experimentos. O que aconteceu com Renate? Ela foi medida obsessivamente, cada parte do corpo,
raios X constantes, sangue retirado do pescoço, não do braço, porque Mengele queria amostras arteriais. Um dia, ela foi amarrada numa mesa. Mengele pegou uma faca e cortou sua pele, sem anestesia. Ela recebeu injeções que a fizeram vomitar e ter diarreia incontroláveis. Quando ficou gravemente doente e guardas vieram buscar os doentes para matar, uma enfermeira a escondeu debaixo da saia longa, até eles irem embora. Moshe Ofer tinha 10 anos quando conheceu Mengele. Décadas depois, em 1985, ele contou sua história. Mengele nos visitava como um bom tio, trazendo chocolate. Antes de aplicar o bisturi ou a seringa, ele dizia: "Não tenha medo, nada vai acontecer com você." Mas algo sempre acontecia. Mengele injetou substâncias químicas neles. Fez cirurgias na coluna do irmão de Moshe, Tibi. Depois trazia presentes. Em experimentos posteriores, Mengele mandou inserir pinos nas cabeças dos meninos. "As cicatrizes de punção ainda são visíveis", disse Moshe décadas depois. Um dia, Tibi foi levado. Ficou desaparecido por dias. Quando voltou, sua cabeça estava toda enfaixada. "Ele morreu em meus braços", contou Moshe. Por que Mengele fazia isso? Ele acreditava que poderia identificar marcadores genéticos que distinguissem as raças. E mais, provar que a raça judia era geneticamente inferior. Para isso, ele assassinava pares de gêmeos ao mesmo tempo, com injeções de clorofórmio direto no coração, para depois dissecar e comparar seus órgãos. Mengele enviava olhos, cérebros, órgãos internos para o Instituto Kaiser Wilhelm em Berlim, onde seu mentor continuava as pesquisas. O projeto de esterilização. Mas havia um experimento ainda maior em mente. Heinrich Himmler queria uma solução. Como esterilizar milhões de judeus, ciganos e eslavos de forma rápida e barata? O Dr. Karl Klauberg foi designado para descobrir. Em Auschwitz, 300 mulheres foram submetidas a experimentos de inseminação artificial e esterilização. Klauberg forçava substâncias cáusticas dentro do útero das mulheres, sem anestesia. A dor era tão intensa que elas tinham espasmos estomacais incontroláveis. Sangravam por dias. Sobreviventes relataram algo ainda mais cruel. Klauberg zombava delas. Dizia que acabara de inseminá-las com esperma de animais e que monstros cresciam em seus ventres. Horst Schumann testava outro método: radiação. Ele irradiava os genitais de homens jovens, depois os castrava para estudar as mudanças nos testículos. Milhares foram esterilizados. A maioria sofreu danos irreversíveis, físicos e psicológicos. Em 27 de janeiro de 1945, soldados soviéticos libertaram Auschwitz. Encontraram 7.000 pessoas mais mortas do que vivas. Quando a guerra acabou, começaram os julgamentos. Em Nuremberg, 23 médicos alemães foram levados a tribunal. 15 foram considerados culpados de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. 7 foram enforcados. Karl Brandt, médico pessoal de Hitler, foi executado, mas muitos escaparam. A maioria dos médicos que participaram desses experimentos nunca foi punida. Muitos continuaram suas carreiras normalmente depois da guerra. Joseph Mengele fugiu para a Argentina com a ajuda da família, depois para o Paraguai, finalmente para o Brasil, onde morreu afogado em 1979, sem nunca ter sido julgado. Ele escapou da justiça por 34 anos. O julgamento dos médicos nazistas resultou em algo importante: o Código de Nuremberg. Pela primeira vez na história, estabeleceu-se que experimentos médicos exigem consentimento informado, que há limites éticos que a ciência não pode cruzar. Hoje,
cientistas do mundo todo rejeitam qualquer uso dos dados obtidos nesses experimentos, porque foram construídos sobre tortura e assassinato. A história de Auschwitz nos ensina algo aterrorizante. Pessoas educadas, inteligentes, respeitadas podem se tornar monstros quando a ideologia substitui a ética, quando a ciência serve ao ódio. Elie Wiesel, sobrevivente e Prêmio Nobel da Paz, disse: esquecer os mortos seria matá-los uma segunda vez. Por isso lembramos, por isso contamos essas histórias, para que nunca mais aconteça.